Ter que esperar 7 anos para finalmente abrir um presente de casamento é algo inédito, mas a vovó Iris manteve-se muito firme em sua exigência. Então, Stacy e Thomas teriam que esperar até que ela morresse antes que pudessem abrir seu presente. O casal sabia que não devia ignorar os desejos da vovó, mas acabou por haver uma razão muito boa para eles terem que esperar tanto tempo. Stacy Bailey e Thomas Garvey eram um casal improvável. Eles não tinham muito em comum, mas de alguma forma, eles se apaixonaram quase que imediatamente. Após 4 anos de namoro, Thomas pediu Stacy em casamento. Ela estava tão animada e mal podia esperar para planejar seu grande dia. Apesar de terem se dado bem imediatamente, Stacy e Thomas passaram por alguns momentos difíceis. Quando eles foram morar juntos, demorou um pouco para eles se adaptarem a viver com outra pessoa. Apesar de algumas discussões, eles se amavam profundamente e se reconciliavam rapidamente. Mas nem todo mundo estava feliz com seu relacionamento. A família de Stacy não gostou de saber que ela deu o próximo passo com Thomas. Era uma questão importante dentro da família. Stacy muitas vezes evitava falar com seus parentes por causa disso. Eles esperavam que ela eventualmente se estabelecesse com outra pessoa. Afinal, eles tinham razões compreensíveis para duvidar de Thomas. A família de Stacy sempre trouxe à tona o passado de Thomas e fez piadas sobre seu tempo atrás das grades durante sua detenção juvenil. Ele tentou fingir que isso não o incomodava, mas doía que ele nunca pudesse passar tempo com a família de Stacy sem que eles bisbilhotassem. Ele sabia que a opinião de Stacy era mais importante, mas quando chegou a hora de discutir o casamento, Thomas tinha um plano. Stacy e Thomas decidiram planejar seu casamento sem se preocupar com a família dela. Eles queriam mostrar a seus parentes que, se eles não pudessem comemorar respeitosamente, Stacy não precisava envolver sua família. Em vez disso, ela planejaria seu casamento com amigos. No entanto, sua família respondeu da última maneira que ela esperava, se desculpando pelo comportamento. Eles queriam fazer parte do dia especial de Stacy e prometeram que não falariam sobre o passado de Thomas. Mesmo que Thomas estivesse um pouco cético, ela acreditou neles. Contudo, havia uma pessoa com quem Stacy ainda estava preocupada. A avó Iris sempre teve opiniões fortes quando se tratava da família. Stacy não falava com ela há anos, porque sua avó raramente atendia o telefone ou retornava as ligações. Ela chegou a enviar suas mensagens nas redes sociais e pediu à mãe que tentasse entrar em contato. Mas ela não ouviu um pio. Imaginando que sua avó estava apenas sendo estranha novamente, Stacy decidiu não pensar muito nisso, e enviou-lhe um convite de qualquer maneira. No dia do casamento, Stacy ficou tão aliviada ao ver que seus parentes estavam se comportando bem. Quando a cerimônia oficial começou, Stacy de repente notou a vovó Iris na segunda fila da igreja. Ela acenou e sua avó sorriu para ela. A noiva estava tão feliz por não ter mais a ausência de sua avó pesando em sua mente. Após a cerimônia, Stacy tentou encontrar sua avó para dizer olá, mas a mulher mais velha não estava em lugar algum. Ela também não a viu quando chegaram ao salão de recepção. Não importa quantas pessoas Stacy perguntasse, ninguém tinha ideia de onde a vovó Iris tinha ido. Dessa forma, a recém-casada começou a se perguntar se talvez ela tivesse imaginado coisas. A recepção foi muito divertida, embora Stacy tenha ficado desapontada ao saber de sua mãe que a vovó Iris havia saído logo após a cerimônia. Quando os outros convidados começaram a sair, Stacy e Thomas ajudaram a colocar presentes no carro de Thomas. Havia uma caixa grande na parte de trás, e eles não tinham ideia de que isso mudaria suas vidas para sempre. Quando chegou a hora de mover a caixa grande, Stacy ficou confusa com o envelope na frente dizendo ao casal que eles não poderiam abri-lo, até que a vovó Iris finalmente morresse. Assim, o casal Stacy e Thomas não conseguiam mais parar de pensar na caixa. A caixa começou a incomodar tanto Stacy que ela teve que evitar pensar nisso à noite ou não conseguiria dormir.
Enquanto voltavam para casa, Stacy aproveitou e perguntou a Thomas o que ele realmente achava do presente da vovó Iris. Ele podia dizer que algo estava pesando em sua mente, e não ficou surpreso ao ouvir que tinha algo a ver com a caixa. Afinal, ele estava pensando sobre isso também. Thomas nunca tinha ouvido falar de um presente com a conotação de que alguém tinha que morrer antes que pudesse ser aberto. Especialmente algo como um presente de casamento. E o fato de saber tão pouco sobre a vovó Iris o fez questionar tudo ainda mais. Mas já que agora estavam casados, Stacy pôde contar a ele um pouco sobre Iris, embora também houvesse muitos pontos de interrogação deixados para ela. Quando ela era mais jovem, Iris não teve uma vida fácil de ser mãe, e que isso deixou muitas marcas em sua personalidade. Seu marido faleceu quando ainda era muito jovem, deixando Iris para cuidar de seus 3 filhos com um orçamento apertado. Mas apesar da luta, ela sempre conseguiu sobreviver. No entanto, ninguém nunca foi autorizado a perguntar a ela como ela fez isso. Por causa desse estranho segredo, quaisquer especulações selvagens estão flutuando ao longo do tempo, mas nenhuma foi confirmada ou negada por Iris. Estes vão desde ela roubar o dinheiro até ela ter que implorar pelo dinheiro na rua. Quando todos os seus filhos finalmente saíram de casa, ela mesma se mudou para uma pequena vila remota para ficar longe de tudo o máximo possível. Ela precisava de descanso e tempo para si mesma. A partir de então, a maioria da família via 1 ou 2 vezes por ano no máximo. Dessa forma, com o passar dos anos, ficou claro para Stacy e toda a sua família que o casamento entre ela e Thomas era a última vez que qualquer um deles veria a vovó Iris. Como havia pouco ou nenhum contato, e o presente de casamento de Iris estava profundamente escondido no sótão de Stacy e Thomas, eles começaram a esquecê-lo com o tempo. Se passaram 7 anos desde o casamento, Stacy estava grávida de cerca de 5 meses e por isso, eles sentiram que nada poderia arruinar seu humor e felicidade, até que de repente receberam a ligação que estavam inconscientemente temendo e esperando por tanto tempo. Uma ligação que provavelmente mudaria suas vidas um tanto normais até agora para sempre. Na outra linha, Stacy ouviu a voz emocionada de sua mãe que ligou para informá-la que a vovó Iris havia falecido. Ela foi internada no hospital alguns dias antes, sem que sua família soubesse. Sua condição piorou rapidamente. Stacy ficou chocada com a notícia, mas um pouco insegura sobre como se sentir sobre isso, já que ela não via a vovó Iris há 7 anos, então não sentia uma forte conexão com ela. Naquele momento, Thomas rapidamente entrou no quarto para confortá-la e perguntar o que estava acontecendo. Quando Stacy lhe disse que a avó Iris havia falecido, ela notou que sua mente começou a divagar quase imediatamente. Ela não entendeu imediatamente o porquê, mas quando Thomas rapidamente olhou para cima, de repente a atingiu. O presente de casamento. Ela tinha esquecido completamente tudo sobre isso com tanto tempo que se passou. Stacy tentou engolir algumas lágrimas e ela e Thomas rapidamente subiram para finalmente resolver um dos maiores mistérios que seu casamento teve até agora. Então, eles a tiraram da caixa do sótão e a abriram, revelando a princípio uma pequena carta. A mensagem transmitia que Iris sempre acreditou em seu amor e abençoou seu casamento. Stacy sempre foi sua neta favorita, e Thomas foi o primeiro homem que se casou em uma família que não era totalmente chata. Então a vovó Iris preparou um presente especial para eles. No envelope havia 2 passagens de avião para as Maldivas que poderiam ser descontadas a qualquer momento. Além disso, havia também passagens para um hotel. Vovó Iris queria que eles fossem em uma segunda lua de mel para celebrar seu amor, mas ela tinha 3 condições para eles. A primeira foi que eles tiveram que sair dentro de 2 meses após receber a notícia de que Iris havia falecido. A segunda foi que eles tiveram que levar a caixa fechada com eles, e a terceira foi que eles tiveram que visitar um local específico nas Maldivas antes de partir, uma vez que esta localização seria revelada no hotel.
Stacy e Thomas estavam completamente pasmos com tudo isso, mas ambos se sentiam assim agora que estavam tão envolvidos nisso que tiveram que descobrir o plano completo da vovó Iris. Dessa forma, tiraram uma semana de trabalho na semana seguinte e foram para as Maldivas. O momento não poderia ser melhor. Apesar de Stacy já estar grávida de 5 meses, ela ainda tinha permissão para voar e se sentia muito em forma e forte para que eles ainda pudessem fazer muitas coisas juntos agora antes de se tornarem pais. Eles estavam ansiosos por isso, mas não tinham ideia do que estaria esperando por eles lá. Quando chegaram às Maldivas com a misteriosa caixa fechada, eles foram primeiro ao hotel para fazer o check-in. A carta também afirmava que, se eles dissessem o nome de Iris à equipe, poderiam fornecer o endereço que precisavam visitar em sua viagem. Quando eles tentaram isso, o funcionário rapidamente procurou algo no sistema e realmente conseguiu fornecer um endereço, mas essa não era toda a informação que ele tinha para eles. Ele também foi capaz de dizer a eles que eles tinham permissão para abrir a caixa quando chegassem ao endereço. Stacy e Thomas foram imediatamente até lá, depois de obter essa informação. Eles sabiam que não poderiam aproveitar sua lua de mel com esse mistério ainda pairando sobre suas cabeças. Após cerca de 25 minutos no trânsito, eles haviam chegado. Quando Stacy saiu do carro, sua respiração se acalmou por um segundo, quando ela viu onde eles estavam, mas ela soube imediatamente porque eles estavam lá. Eles chegaram em um cemitério. Stacy sabia que este tinha que ser o lugar de descanso final da vovó Iris. O casal então começou a vagar pelo pequeno cemitério, procurando o nome da vovó, e depois de alguns minutos Thomas chamou Stacy do outro lado do quintal. Ele havia encontrado a vovó Iris, mas não estava no lugar que eles teriam esperado. Seu nome estava escrito sob uma pequena urna que foi colocada em uma das prateleiras mais bonitas do cemitério. Todo o resto da vitrine estava cheio, exceto pelo lugar bem próximo à urna de Iris. Mas havia um nome sob o espaço aberto, e o queixo de Stacy caiu quando ela leu. Era o nome de seu avô. Tantas perguntas começaram a surgir em sua cabeça, mas de repente Stacy teve um momento de luz, tirou o presente de casamento das mãos de Thomas. Ela abriu o presente, e para o choque de Thomas, outra urna saiu da caixa. O mesmo em que as cinzas de Iris foram coletadas. Estava muito bem embrulhado, então demorou um pouco para desembrulhar completamente, mas depois de conseguir, Stacy o colocou no lugar vazio ao lado da vovó Iris. O casal ainda tinha muitas perguntas. Por que eles tiveram que levar a urna com eles? Por que Iris queria ser enterrada aqui? Por que ninguém poderia saber? Provavelmente eles nunca teriam as respostas, mas nenhum dia se passou naquelas férias sem que eles pensassem ou discutissem sobre a vovó Iris. Ela ficaria em seus pensamentos para sempre nos próximos anos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!